Olá, queridos irmãs e irmãs, bem-vindo ao Palavra na Mesa. E este é o nosso canal devocional e mais um dia em que nós estaremos buscando a Palavra de Deus e sendo alimentados por ela. Vamos continuar nossa leitura bíblica, onde a gente vai falar sobre o capítulo 3 de Gênesis, em que é o capítulo da queda, onde Adão e Eva pecam. Então, vamos lá. Se você já abriu a sua Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, o meu tem por título Tentação de Eva e Queda do Homem. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Dessa vez eu vou fazer esse devocional, a gente vai fazer algumas pausas e eu vou explicar algumas coisas, porque esse é um capítulo muito rico de informações e a gente precisa olhar elas com um pouquinho de calma, porque senão se a gente for olhar tudo só de uma vez no final, a gente vai se perder. Então, a primeira coisa que nós observamos é que Eva estava no jardim e uma serpente chegou com ela para conversar. E essa serpente chegou com ela já mal intencionada ao dizer assim: e foi assim mesmo que Deus disse? Ele disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim. A serpente já mudou o que Deus disse e jogou uma negativa para Eva para confundir a cabeça dela. Logo em seguida, a Eva diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que a gente já começa com um problema aqui. Eva, na hora que foi se defender, que ela foi rebater o que a serpente tinha dito, ela simplesmente acrescentou coisas que Deus não disse no meio dessas frases. Deus nunca disse que ela não poderia tocar nesse fruto. Ele disse apenas que ela não poderia comer desse fruto. E aí Eva começa a se confundir. A serpente já percebe que ela está confundindo a mente de Eva, porque a serpente já chegou com uma informação falsa. Olha, Deus não disse aquilo? E Eva disse: Não, Deus não disse isso. Ele disse isso aqui. E ainda acrescentou o que Deus tinha dito. Vamos lá. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a gente começa a ver assim, ó. A serpente, apesar dela ter começado mentindo, ela veio com uma informação verdadeira. Porque ela diz assim: porque Deus sabe que no dia em que desse fruto vocês comerem, os seus olhos se abrirão. É uma informação verdadeira. Só que o problema é que quando a serpente vem oferecer o pecado para Eva, ela oferece o pecado sem listar a consequência disso. É assim: não, isso aqui é bom de se fazer, você não precisa se preocupar, porque vai acontecer isso, isso, isso. Ou seja, você vai conhecer o bem e o mal. E conhecendo o bem e o mal, você será parecida com Deus. Muitas vezes nas nossas vidas nós somos tentados, primeiro, por não conhecermos as Escrituras e adicionarmos coisas naquilo que Deus não disse para nós fazermos. Muitas vezes, muitos de nós que estão tendo uma vida cotidiana e aí se deparam com pessoas que falam conosco da nossa fé, que estamos tentando ter uma fé com Deus, uma vida com Jesus, uma vida com Deus. As pessoas vêm e dizem assim: olha, mas crente não pode isso, mas você que é religioso não pode aquilo, você não pode fazer isso dessa forma, adicionando coisas que Deus nunca disse que nós não poderíamos. E a serpente ainda faz pior, ela distorce aquilo que Deus falou e faz com que a Eva se sinta de certa forma aprisionada naquilo que Deus disse. Ele faz com que a Eva se sinta assim oprimida. A serpente, o Satanás, no caso, que ele está sendo representado pela serpente aqui, ele sempre dá uma forma de distorcer, fazendo com que a gente se perca naquilo que Deus falou, distorcendo o que Deus disse, para parecer com que nós estejamos perdendo. Porque o que a serpente fez com a Eva? Ela fez Eva pensar que Eva estava perdendo por não comer do fruto e não ser igual a Deus. Que é como se Deus estivesse privando ela desse privilégio. Mas a Eva não percebeu que ela estava sendo apenas enganada. E aí na segunda parte que ele diz assim: viu aquela mulher, vamos lá no final aqui, ó, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão
provavelmente estava lá ouvindo toda essa conversa. E mesmo assim, ele foi contra aquilo que Deus disse, porque Adão sabia também que não poderia comer desse fruto. Então, Eva não pecou sozinha. Adão estava lá. E aí a gente pode, talvez, colocar de uma forma mais prática, o pecado maior de Adão foi a omissão. Ele tinha um espaço para governar, ele tinha que dominar sobre aquelas situações, ele tinha que dominar sobre aqueles animais, principalmente sobre a serpente. E ele tinha que liderar aquele lugar. E ele caiu nessa conversa também, não foi só a Eva, não. Adão também caiu nessa conversa e comeu. Muito provavelmente, se Adão não tivesse comido do fruto, as coisas seriam diferentes aqui no Gênesis. Não seria da mesma forma que foi, mas vamos lá. Versículo 7. Então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E eles começaram a se sentir vulneráveis um para o outro e não queriam mais mostrar sua nudez. O pecado começou a escancarar coisas e percepções que eles não tinham antes. Não era só uma questão de conhecer o bem e o mal, começou a dar percepções que eram dispensáveis a quem vivia num lugar seguro. E ouviram a voz do Senhor Deus, versículo 8, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde está? O mais legal disso aqui é que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E mesmo assim ele olhou para Adão, ele já tinha percebido o que tinha acontecido e tinha dito, Adão, onde está? Nós que estamos no meio de igreja, que ouvimos pregações com frequência, a gente sempre costuma dizer que nessa hora, quando Deus perguntou onde Adão estava, ele perguntou assim, onde está o teu coração? Onde está você? Porque quando a gente fala sobre pecado, né? O pecado ele gera morte. E a morte significa separação. Então a gente está falando de uma separação da plena comunhão e amizade com Deus. Eles tinham acesso total a Deus, coisa que nós não temos mais desde o Éden. E eles, nesse acesso total a Deus, total assim de carne, física, de estar na mesma presença, que não é uma coisa que nós temos hoje, nós temos um acesso diferente. É total, mas não é dessa forma. E esse acesso deles agora, ele tinha sido rompido por causa do pecado. O primeiro ato que o pecado fez neles foi esse ato de romper, de separar de Deus. Por isso que Deus perguntou, onde você está? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, Adão começou a ter vergonha do seu pecado, começou a ter vergonha das coisas que ele tinha feito e começou a se esconder de Deus. É muito comum para quem vive uma vida de pecado se sentir constrangido por estar perto de Deus, por estar perto das coisas de Deus. Assim, quando a gente fala sobre pecado, sobre pessoas pecaminosas, você vai ver que muitas delas costumam atacar a palavra de Deus, porque normalmente a palavra ela expõe os nossos pecados, ela expõe as nossas vergonhas e ela faz com que a gente se sinta constrangido. E aí o que a gente faz? A gente se esconde da palavra, né? Claro que é de uma forma metafórica que eu estou falando. A gente costuma se esconder da palavra, porque como ela expõe os nossos pecados, as nossas vergonhas, a gente rejeita ela. Então, o natural, do homem natural, é rejeitar a palavra. Como é que se rejeita a palavra? É dando descredibilidade à Bíblia, é dizendo que Deus é um mito, é dizendo que eu posso, interpretando a Bíblia de uma forma errada e fazendo dela malabarismo para dizer que ela está dizendo que ela não disse, né? De certa forma, aquilo que Deus é e representa em sua pura essência, que é a bondade e a plenitude de um ser bondoso, costuma escancarar a nossa debilidade, os nossos pecados. E de certa forma faz com que ou a gente queira fugir ou a gente queira rejeitar isso. E nessa tentativa de fugir ou rejeitar, a gente acaba atacando para se afastar daquilo que demonstra que expõe as minhas debilidades. Tá certo? E aí vamos lá. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu, Adão? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então, assim, Deus sabia o que estava acontecendo, mas ele queria uma resposta sincera de Adão. Adão, ele poderia responder de uma forma sincera, poderia se arrepender e pedir perdão. Muito provavelmente as coisas não teriam tomado o rumo que tomaram. E aí, versículo 12. Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Primeira reação de Adão ao ser questionado sobre suas atitudes foi dizer, olha, a culpa não foi minha. A culpa é do Senhor e daquela mulher, porque do Senhor que me deu ela
e dela porque ela fez isso. Ela que me deu esse fruto para comer. Eu não tenho responsabilidade nenhuma quanto a isso. Mas a gente não pode esquecer que a responsabilidade do jardim, a responsabilidade de cuidar e dominar sobre todos os animais do jardim era de Adão. Então ele não tinha essa desculpa. Ainda que ele não fosse o culpado, ele era o responsável pelo que estava acontecendo. E ele não podia retirar não podia não dar a cara a tapa, porque ele era o responsável pelo que estava acontecendo ali. Em qualquer coisa nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, quando nós somos o responsável, somos nós que temos que assumir as consequências de coisas que às vezes nós não fizemos, mas que aconteceram debaixo dos nossos cuidados, não é verdade? Muitas vezes isso acontece em trabalho, em vida pessoal, em relacionamentos, em qualquer área da nossa vida. Nós podemos sempre estar sendo responsabilizados por coisas que aconteceram debaixo dos nossos cuidados, tá certo? E aí no versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, aí olha só, antes da gente continuar, Deus vai amaldiçoar a serpente. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esse versículo é muito importante, versículo 15, porque é a primeira vez em que Deus, na Bíblia, fala da obra da redenção, do Evangelho de verdade. Ele está falando que, apesar de tudo ter sido estragado aqui, um descendente de Eva, ele vai redimir tudo o que tinha acontecido, ele vai redimir e vai pisar na cabeça da serpente, mas ele será ferido nesse ato. Ele está falando, na verdade, de Jesus aqui, que a gente já está falando da cruz, mesmo milhares e milhares de anos antes disso acontecer, tá bom? Versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Antes da gente prosseguir, ele está falando dessa questão do teu desejo aqui. Muito provavelmente existem muitas interpretações dessa do teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Tem uma interpretação que eu gosto muito, que ela diz assim, que esse desejo vai ser contra o teu marido. Então, por consequência do pecado, a mulher não consegue mais se submeter de forma agradável ao seu marido. Por isso que hoje a gente vê tantos relacionamentos ruindo, porque em teoria, né? Em teoria, a mulher deveria se submeter ao seu marido, porque a primeira ordenança da Bíblia ali, quando Deus deu e fez o primeiro casal, a gente estava falando de uma harmonia onde o homem estava liderando e a mulher estava se submetendo a ele. Submetendo no sentido, nós já falamos no outro vídeo, que não é um submeter como se fosse apenas alguém que vai ajudar, mas alguém que vai se complementar, né? De duas pessoas que se complementam. A mulher foi feita para complementar o homem nas suas debilidades, mas ao mesmo tempo ela iria se submeter à sua liderança. Então a pessoa que está caída, a pessoa pecaminosa, a mulher no caso que pecou, que vem dessa linhagem de pecado de Eva, ela não terá mais a vontade de se submeter ao seu marido. E a vontade dela, na verdade, vai ser o contrário, vai ser de rebelião, de rebeldia, podemos dizer dessa forma, mas ela não terá mais aquela harmonia que foi feita para ter no Éden. Então é por isso que acaba sendo comum que você, minha irmã que está aí, não queira realmente a liderança do seu marido, ou você que não seja nem crente, nem acredite nas escrituras, que possa estar me ouvindo com relação a isso. É o pecado que faz isso com a gente. É o pecado que faz com que a gente ache um absurdo mulheres terem que se submeter à liderança dos homens. Mas só que a palavra, ela é até certamente clara, que a liderança tem que ser para o homem. Ah, Anderson, mas você está sendo machista. O que você está falando agora é totalmente errado, porque você está sendo um homem preconceituoso. Então, se a gente for ver o que está lá em Efésios 5, ele fala o quê? Que a mulher ela tem que se submeter ao homem, à liderança do homem, porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, tá certo? Só que aí, quando ele vai para o outro lado, ele diz assim, assim também o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela ao ponto de morrer por ela. Olha só, a responsabilidade.
A mulher, ela tem a responsabilidade e o dever de ser submissa ao seu marido, segundo as Escrituras. Mas o marido, ele tem a responsabilidade não só de amar a sua esposa, mas de se entregar ao ponto de dar a sua vida por ela, como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou uma igreja imperfeita. Uma igreja que o matou, uma igreja que o traiu, uma igreja que o negou, e mesmo assim ele morreu por ela. Por que ele morreu por ela? Porque ele deu dignidade e condições da igreja ser apresentada como noiva perfeita e com as vestes limpas. Então, o homem, ele foi feito para restaurar a dignidade da mulher. É bonito, né, a gente dizer assim, mas por que a mulher tem que se submeter ao homem? Porque, como homem, né, falando isso, é muito bonito o discurso. Porque tem que se submeter ao homem, porque o homem é o cabeça, porque isso e aquilo. Chega a ser ofensivo, porque a gente olha para a realidade dos homens hoje, não é essa. Os homens não estão se submetendo a Cristo. Os homens não estão morrendo pelas suas esposas. Os homens não estão cuidando delas ao ponto de restituí-las ou redimi-las e fazer com que elas sejam ainda esposas melhores do que eram quando eram filhas. Vocês entendem agora, mulheres, como é mais... É uma faca de dois gumes. Corta para os dois lados. Todo mundo tem responsabilidades. Mas se todo homem fosse de Deus e fosse como Cristo na igreja, ficaria muito mais fácil a mulher se submeter. É verdade. É verdade, não tem nem o que discutir. Mas ainda assim, se você quer viver o evangelho, seria muito bom que, mesmo se o seu marido não for ainda o cabeça que você deseja, mesmo que ele ainda não seja aquele homem que lidera, que seja como Cristo, que morra pela família e que esteja trazendo restituição, salvação para sua casa, ainda assim seria muito bom para o seu relacionamento com Deus que você cumprisse o seu papel. É claro que há relacionamentos e relacionamentos, eu não tenho como saber, mas é sempre bom a gente se apresentar para Deus como obreiros aprovados, como pessoas que estão realmente seguindo aquilo que Deus tem nos colocado como desafio diário, como proposta de vida, tá certo? Não é tão simples, não é tão preto no branco, é claro que existem muitas variáveis, mas a gente vai se esforçando, a gente pode se esforçar por isso. E uma coisa que Deus sempre faz, ele reconhece os nossos esforços e o nosso coração. A intenção do nosso coração vale muito para Deus, tá certo? Vamos continuar aqui. E Adão disse, porquanto destes... Vamos lá, versículo 17. E a Adão Deus disse, porquanto destes ouvidos à voz da sua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós podemos ver alguns detalhes aqui bem importantes. Quando Deus chegou para castigar Adão pelo que ele tinha feito, na verdade Deus começou a mostrar misericórdia. Deus chegou ali e disse para a serpente, maldita és tu por causa disso. Foi lá para a mulher e disse assim, olha, tu agora dará luz com dores e tal. Tudinho começou, e deu a punição, a maldição a cada um. Quando chegou com o homem, ele disse assim, e tu, Adão, por tua causa a terra será amaldiçoada. Deus desvia a maldição e cai sobre a terra. Porque caindo sobre a terra, Adão teria alcançado misericórdia diante dos olhos de Deus. Porque ele mereceu? Não, porque misericórdia normalmente é imerecida. E aí, nessa hora que ele faz isso, aí ele passa para o versículo 21 e diz assim, fez Senhor Adão a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ele começou a cobrir aquilo que eles tinham feito, os defeitos, os pecados. Deus começou a ter misericórdia com Adão e Eva. E aí no versículo seguinte ele diz assim, eu vou tirar vocês do jardim, para que vocês não comam da árvore da vida. Porque se comerem delas, vocês serão imortais, né? Vocês serão eternos. E o que isso poderia gerar em Adão e Eva? Eles poderiam nunca ser redimidos.
Deus estava tendo misericórdia, porque se eles, como pecadores, comessem da fruta da vida, ali, do fruto da vida, eles seriam eternos e irremediáveis, e aí não seria possível haver redenção para eles. E o trabalho que vai ser feito, né, o trabalho da cruz do Calvário de Cristo, que vai ser feito posteriormente, aí ele vai poder ter efeito sobre eles, porque eles estarão agora definitivamente mortos depois desse período. E eles poderão ser ressuscitados e redimidos pela morte de Cristo na cruz. Amém? Nós terminamos aqui o capítulo 3. E eu gostaria de dizer para vocês que esse é um capítulo com muitas informações. E você pode estudar na sua casa, você pode ler de novo. Existem muitas camadas, eu tentei falar do mais simples possível do que tinha, mas o pecado ali com relação a Adão e Eva, existem muitas camadas. A própria serpente, a forma em que Deus lida com o erro deles, são várias e várias camadas. Então o que eu recomendo? Que em algum momento você também leia um pouquinho, pense um pouco sobre, veja. Sempre que alguém falar sobre pecado, quando alguém falar sobre arrependimento, lembre-se dessa passagem, que o pecado que habita em nós, ele nos faz querer correr de Deus, nos esconder de Deus, e às vezes a gente faz isso sem perceber, porque é uma atitude involuntária, é aquilo que nos expõe, é aquilo que nos mostra fragilidade, e nós estamos todos corrompidos, não existe um que esteja limpo. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos mais como Adão e Eva que estavam ali no paraíso. Eles eram diferentes de nós. Eles tinham um corpo diferente de nós. Eles tinham um livre-arbítrio que nós não temos. Hoje nós estamos totalmente sujeitos ao pecado. A gente às vezes até quer ser bom, mas a gente não consegue. E aí a gente fica mascarando, fingindo que a gente tem alguma bondade para fazer com os outros, mas às vezes até a nossa bondade ela está encoberta de vaidade, porque a gente quer mostrar para os outros que somos bons, né? E não é uma bondade ou uma justiça correta, não diante dos olhos de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que nós alcançássemos a justiça correta diante dos olhos de Deus. Por isso que ali no versículo 15, se eu não me engano, ele promete um redentor. Porque ele sabe que o homem por si só não vai conseguir fazer o caminho de volta. E o caminho de volta vai ser feito somente por Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de orar com você para que a gente finalizasse hoje. Então, eu espero que isso tenha abençoado a sua vida e que você possa ter sido alimentado por essa palavra hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer porque a Tua palavra nos alimenta, porque a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos mostra a realidade de quem somos, Senhor. A Tua palavra nos diz que é conhecendo a verdade, que a verdade nos libertará. E a verdade nós temos convicção de que a verdade é Cristo. A verdade é a obra que o Senhor fez naquela cruz. É a obra da redenção do humano que caiu ali no jardim. E depois foi feita essa redenção pelo Senhor, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti novamente, Pai. Vai cuidando do coração de cada um, cuida do entendimento de cada um, do dia de cada um hoje, Pai. Que aquelas pessoas que estão me ouvindo possam entender o Teu Evangelho, entender o Teu amor e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Que possa haver arrependimento, que possa haver um caminho de volta e uma mão estendida Tua para cada um, num caminho de volta até o Éden, até o jardim, até a salvação da vida de cada um, Pai. Eu sei que a Tua palavra nunca volta vazia e que ela nos edificará nesse momento. Abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos? Então esse foi o Palavra na Mesa de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.